Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando aqui diretamente de Orlando, Flórida. Vou falar com vocês, esse bate-papo, tô indo embora da academia hoje, agora são 11h30, nunca fui tão tarde na academia. E eu vou falar pra você, o bicho tá pegando, esta crise que o mundo está passando, tá afetando todo mundo. Deixa eu colocar aqui pra frente, né? Vocês vão olhando a rua. Sabe, eu venho perdendo bastante dinheiro em investimentos que eu tenho, muito mais do que eu podia e gostaria, na verdade. Né? Então, de vez em quando você dá uma baleada, uma baqueada, dá uma tremida, né? Mesmo a gente tendo sempre fé, sendo positivo, tendo esperança, às vezes a gente se pergunta, fala, putz, saco, né? E agora? Porque para perder é tão fácil, para conquistar tão difícil. Mas aí o que adianta? Eu acho que um diferencial que todos nós precisamos, eu tô falando isso para você, mas na verdade eu que tô falando isso para mim mesmo. É a maneira de eu falar comigo mesmo. Eu fico procurando saber, falo, poxa vida, o que eu posso fazer diferente? Porque tem certas coisas que acontecem com a gente nas nossas vidas que nós não temos controle. E tudo que a gente não tem controle, não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta fazer nada, você não tem controle, né? Você tem que aprender com aquilo, falar, poxa vida, o que eu poderia ter feito diferente para não ter passado por isso? Ou como que eu vou superar isso? Porque eu falo uma coisa para vocês, não importa qual a dificuldade que você vem passando, que eu venho passando, que o mundo vem passando, nós podemos superar, porque Deus não vai dar nada maior do que nós somos capazes de superar, né? Então eu quero falar para vocês e quero falar para mim mesmo, aqui, ter paciência, né? A gente sendo honesto e fazendo o bem e tendo boas intenções em tudo e com todos, a gente dá a volta por cima, né? Faz parte da montanha russa que é a vida, na vida de todo mundo. Às vezes a gente se pergunta, né? Poxa vida, todo mundo no Instagram, no Facebook, no YouTube parece ter aquela vida perfeita e eu não, minha vida é toda atrapalhada. E eu vou falar uma coisa pra você, quando eu comecei a frequentar a igreja aqui, logo que eu conheci a patroa sempre veio de família muito religiosa, né, certinha, e eu fui conhecer a igreja dela. Nós somos Mormons, que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, que tem aqueles dois rapazes que são os missionários, que vão todo mundo, é a igreja cristã, né, que segue a Bíblia e os mandamentos de Jesus Cristo, né, nós seguimos os exemplos e os ensinamentos de Jesus Cristo. E aí eu comecei a frequentar com ela. Já tinha ido um monte de igreja, tinha sido batizado tudo quanto é igreja, mas só que eu conheci a patroa, que eu casei e comecei com ela. E aí eu olhava para todo mundo ali na igreja e via aquelas famílias bonitas, né? Que os mormons são bonitos, branquinho, loirinho, cheio de filho, né? E eu falava, poxa vida, será que tudo isso é verdade mesmo? Ou será que é fake? Ou por que eu não tenho essa família bonita na foto, né? Logo no começo, eu não tinha nem filhos, eu e a patroa, e me dava meio que uma inveja, mas não uma inveja ruim, uma inveja tipo assim, poxa vida, sabe aquela, não é uma inveja de querer ter o que é dos outros, mas querer ser como os outros, né? Naquela época eu falava, poxa vida, eu queria ser assim, eu queria que minha família fosse assim. E aí comecei a ir pra igreja, todo mundo muito bonzinho, todo mundo querendo ajudar, e aquela palhaçada de, ai, que bom que você tá aqui. E eu não entendia, né? Eu não entendia porque as pessoas estavam felizes que eu estava lá. Pra mim parecia tudo muito falso, parecia tudo muito de mentira. E eu comecei a frequentar a igreja e Deus começou a trabalhar na minha vida, a me mostrar outros caminhos, mostrar que o caminho que eu vinha
seguindo, que os meus pensamentos não iam me levar para onde eu gostaria de ir, né? E minha vida foi transformando. E aí, fazendo uma longa história mais curta, né, que senão eu vou ficar falando muito, hoje vocês olham a minha família, vocês podem ver minhas fotos no Instagram, tudo, eu sou exatamente aquela família que eu gostaria de ser quando eu não tinha, né, quando eu tava meio que perdidão no mundo. E hoje eu vejo a minha família, tudo, e durante todos esses anos, hoje eu sou membro da igreja. Eu tô casado um pouco mais de 18 anos, então eu sou membro assim fiel, certinho, há uns 17. Que demorou, meu primeiro ano eu não queria, eu achava que era tudo fake, eu achava que era tudo mentira, que era tudo uma enganação. Isso é o que eu achava na época, né? É até que eu fui me envolvendo, e conhecendo, e participando, me doando, e a vida foi me mudando, Deus foi me transformando. É uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos, principalmente quando eu comecei a ajudar muitas pessoas, eu fazia análise financeira para os americanos, eu até falei em outro vídeo aqui, que todos nós, não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você é negro, se você é branco, se você é hispano, se você é latino, se você é miano, não importa quem é você, todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós, por mais que as coisas parecem perfeitas no mundo da internet, né, no mundo do Facebook, no mundo do Instagram, que é um mundo de mentira, na verdade. Ali as pessoas vendem uma imagem cheia de filtro, né, que não mostra nem quem elas são de verdade, e é claro que ninguém vai compartilhar só coisa ruim. Porque ninguém gosta de ver tanta coisa ruim, né? Embora o povo goste de ver a desgraça dos outros, infelizmente, né? Mas é onde eu quero chegar. Seja qual for o problema que você vem passando, que eu estou passando no momento, né? O meu problema hoje que eu venho passando é que por causa da crise eu tô perdendo dinheiro em investimento. Cara, mas meus filhos estão saudáveis. Então eu sempre busco uma maneira de me animar. Deixa eu tirar o óculos que eu não gosto de falar com vocês com óculos. De me animar, para eu me sentir bem da coisa ruim que eu estou passando. Então, ó, tô aqui nesse país maravilhoso. Todos os meus filhos, minha esposa e eu temos saúde. Por pior que seja a minha vida, eu acho que eu tô melhor do que a maioria das pessoas no mundo, né? Eu acho que eu tô entre os 10% do mundo, né? Financeiramente falando, eu tenho uma família linda, eu tenho uma esposa que me ama, que eu amo todo mundo, né? Eu tenho vocês aqui no canal Perguntas, que a gente fez uma amizade bem bacana. E da mesma forma, você, agora eu vou falar de você, porque você também está passando por uma dificuldade. Imagina, se o Paulo está passando lá nos Estados Unidos, ou aqui nos Estados Unidos, imagina como está o Brasil, imagina como está o resto do mundo, né? Mas independente se é dificuldade financeira, se é relacionamento, se é doença na família, se é perca na família, não importa quais são as suas dificuldades ou sua provação que você tem que passar agora. O que eu falo para você é o seguinte: lembra que você é filho de Deus, independente da tua religião. Lembra que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que Deus é Pai. Se nós que somos pecadores, e eu não tô pregando não, eu tô falando pra vocês da forma que eu vejo o mundo, né? Se eu faço um monte de coisa errada, que corro de mais do que a velocidade que devo fazer, que às vezes fico pé da vida no trânsito, né? Que faço várias coisas erradas, quero o melhor pros meus filhos. Imagina Deus que é perfeito, o que Ele quer pra nós é muito mais, e o amor que Ele tem por nós é muito mais do que qualquer amor que nós temos por qualquer pessoa na nossa vida, inclusive nossas filhas. Então você que tem filho, imagina o amor que você tem pelo teu filho. Deus ama você muito mais do que você ama teus filhos. Olha que loucura, eu tô pegando todos os faróis vermelhos, talvez seja porque eu tenho que ficar falando com vocês aqui, né? Então, quando eu paro para pensar que eu acredito em Deus, eu tenho fé que Deus existe, eu tenho testemunho de Deus trabalhando na minha vida, eu paro para pensar que Deus quer o meu melhor, né? Se Ele quer o meu melhor, com certeza qualquer coisa que eu venha a passar
que Ele permitiu, é porque eu tenho que ter um aprendizado sobre isso. Eu vou crescer com a dificuldade que eu venho passando. Pode ser perca de dinheiro, perca de entes queridos, pode ser problema na relação amorosa, pode ser trabalho, seja qual for. Nós temos que perguntar para nós, por que eu estou passando com isso? O que eu preciso aprender com essa situação? E assim que a gente tiver a resposta e a gente sentir no nosso coração que essa resposta é a resposta de Deus, aí as coisas começam a mudar, né? E eu falo muito, as pessoas falam sobre o dízimo. O dízimo, infelizmente, principalmente para os brasileiros no Brasil, que no Brasil existe muitas igrejas sacana que a gente vê na televisão, né? O dízimo é uma coisa que assusta, que as pessoas falam que o pastor vai roubar, que a igreja vai roubar, que está sustentando estilo de vida de pastor, aquela coisa toda. Mas o dízimo, além de ser um mandamento da igreja, eu não estou aqui para discutir, eu estou falando da minha crença. É uma forma que Deus usa para abençoar outras pessoas que estão passando por necessidade. Agora vamos lá, se eu acredito em Deus, e se eu acredito nas escrituras sagradas, e eu estou falando Paulo, e se Deus, então se eu acredito em Deus, eu acredito que Deus usa as pessoas para abençoar outras. Eu acredito que Deus me usa para abençoar um, usa outro para me abençoar, e aí vai, né? Para fazer coisas boas em nossas vidas. Nós somos ferramentas na mão de Deus. Então, se eu pago meus dízimos e Deus precisa ajudar o máximo de pessoas possível, ou ajudar uma causa, Ele vai me abençoar financeiramente. Falando financeiramente, que é a parte mais difícil, né, principalmente para os brasileiros. Então Ele vai me abençoar financeiramente para poder que eu pague meu dízimo de 10%, para Ele abençoar outras pessoas que estão necessitando nesse momento. E eu não sei se eu já falei pra vocês, há muitos anos atrás, logo no começo do meu casamento, eu precisei da igreja e foi o pior momento na minha vida. Eu já morei na rua aqui nos Estados Unidos, e quando eu precisei da ajuda da igreja, que eu achei um absurdo uma pessoa saudável, inteligente como a mim pedir pra igreja me ajudar, eu achei a coisa mais absurda do mundo. Eu me senti um lixo na época. Isso tem 18 anos atrás, logo no meu primeiro ano de casamento, que eu tava meio perdidão, que eu era perdido. Eu não era esse Paulo daqui, eu era o Paulo todo atrapalhado. E naquele momento que eu falei, poxa vida, isso não é o que eu quero pra mim. Não quero ficar dependendo de ajuda dos outros, pedir, eu acho tão feio. Uma pessoa saudável, inteligente como eu, esforçada, trabalhadora. Eu não sou preguiçoso, nunca fui, sempre trabalhei. E eu tinha acabado de casar com a Heather, estava no nosso primeiro ano de casamento. E a igreja me ajudou por 3 meses. E aí como se fosse pastor, não é pastor que fala, chama bispo aqui na igreja mormon, como se fosse um pastor. Ele abriu as escrituras e leu a passagem sobre o dízimo. E aqui entrou por aqui, eu saí por aqui, eu falei, puta, esse cara já tá querendo me enganar, pegar meu dinheiro. E eu chegando em casa, foi a primeira vez, uma das poucas vezes que eu falei com Deus de verdade mesmo, tomando banho. Falei, Deus, é o seguinte, se esse negócio de dízimo for verdade, eu sozinho tomando banho, né? Sei lá, cai um raio na minha cabeça, faz acontecer alguma coisa para que eu sinta no meu coração, eu vou pagar essa porcaria desse dízimo, que eu acho que é um roubo. Acho que a igreja, acho que a igreja vai roubar esse dinheiro. Mas se não for, se for verdade, faça eu saber, né, sobre isso. E aí eu saí do banheiro, chamei a Heather, chamei a patroa, falei, baby, você consegue pagar o dízimo? Porque eu não consigo. E a Heather com 21 anos na época, hoje ela vai fazer 40 esse ano, e ela com 21 anos na época, ela falou, claro, eu consigo. E eu falei pra Deus, falei, sei lá, faz algum milagre acontecer na minha vida, mas assim, ó, totalmente sem fé, sendo bem sincero, totalmente, olha, peguei todos os faróis vermelhos, totalmente sem fé, eu falando com Deus. A igreja me ajudou por 3 meses, no 4º mês eu estava sobrevivendo. 1 ano depois eu estava dando de dízimo mais do que eu ganhei no ano passado, no ano anterior, no ano que eu comecei a pagar os dízimos.
Aí você pode falar, Paulo, é sorte, ou é dízimo, ou é Deus. De lá pra cá, vou falar pra você, de lá pra cá, tem 17 para 18 anos isso, Deus vem me abençoando minha família em maneiras incríveis, né? Eu não fiz uma faculdade aqui nos Estados Unidos, eu não tenho nenhuma profissão super especial, e Deus foi me abençoando com inteligência. Fiz vários cursos, a patroa também. Começamos a ficar inteligente de como gastar o nosso dinheiro, né? E graças a Deus nós vivemos hoje, como eu falei, nós estamos provavelmente nos 10% do mundo em relação financeira, em relação em paz, segurança. Ó, chegando aqui na minha casa aqui agora, da academia. Para terminar esse bate-papo, eu não sei nem porque eu comecei, para falar a verdade. Para terminar este bate-papo aqui, deixa eu abrir aqui. Vou falar para você. Tudo que você quer para você, eu já até falei em algum outro vídeo. Tudo que você quer para você, dê para a próxima pessoa. Ajude alguém, faça a diferença na vida de alguém. Quando você acordar, pensa quem que você vai ajudar hoje. Qual é a diferença que você vai fazer? Pode começar dentro da sua casa. Pode começar uma palavra de carinho para os filhos, para a esposa, para o marido, para a mãe, para o pai, para a avó, por quem você viver, no trabalho. Porque a gente fazendo isso, Deus abençoa a gente. E todo mundo vai passar, né, por dificuldade. Falar, Paulo, você não paga o dízimo, não está passando por dificuldade. Eu não estou passando por dificuldade financeira, estou falando que eu estou perdendo uma coisa que eu não queria perder, né? Mas o que tá na Bíblia também não é que a gente vai ficar rico. Embora eu me considere rico, mas o que está na Bíblia é que as necessidades da vida não lhe faltará. O que é necessidade? Um teto, comida, saúde, né, e maneira para você prover para sua família. Isso não vai te faltar se você é honesto com os seus dízimos. Se você não quiser pagar teu dízimo, tudo bem, não paga, problema teu. Isso é entre você e Deus, né? Mas faça o bem, independente de religião, independente se você é crente, se você é judeu, se você é, como posso falar, espírita, macumbeiro, seja qual for, faça o bem para as pessoas, que aquilo que a gente coloca para fora, a gente recebe de volta, garantido, garantido. Eu sou prova disso, e eu conheço centenas de pessoas que eu conheço, que eu vejo, aqui nos Estados Unidos principalmente, começando do nada, e hoje levando uma vida em abundância. E muitas pessoas não entendem o porquê. É porque se apega a Deus, ajuda o próximo, é honesto com todas as pessoas e consigo mesmo. Ficou tipo um vídeo de crente agora, né? O objetivo não é vídeo de crente, o objetivo não é pregar para ninguém, é bater um papo cabeça aqui com vocês e mostrar que você não é o único passando dificuldade, que todos nós passamos, né? Cada um dentro do seu mundo, né? Às vezes a minha dificuldade, você pode estar falando, ai Paulo, se quem me dera a minha dificuldade se fosse a tua, da mesma coisa que eu ouço pessoas reclamar, que eu falo, esse cara não sabe o que está reclamando, mas cada um está passando e vai passar por aquilo que precisa para crescer. Eu, você, os pais, seus pais, nossos amigos, todo mundo passa, independente se tem fé em Deus, se não tem fé em ninguém, você vai passar. Mas quando a gente se apega a Deus, a gente consegue entender o porquê que a gente está passando por aquilo, e a gente entendendo o porquê, a gente tenta aprender o mais rápido possível, e a vida segue. E lá na frente melhora, depois piora e melhora, e a vida vai levando. Lembra, tudo que está aqui dentro é o que a gente vai levar. O que está no coração nós vamos levar, e o que nós vamos deixar um legado do que as pessoas pensam sobre nós. Quando você morrer, o que vão falar de você lá no teu caixão? Quando eu morrer, o que vão falar de mim? Qual exemplo eu estou dando para os meus filhos? Qual exemplo eu estou dando para os meus amigos? Qual exemplo eu estou dando para minha esposa? Né? Os nossos filhos nos copiam. As pessoas dão uma de besta, mas elas sabem o que a gente faz e o que a gente não faz, de certo e errado. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Estamos sendo um bom exemplo para a sociedade? Estamos fazendo a diferença na vida de alguém neste mundo? Pensa nisso. Chega que ficou tipo um vídeo muito xoxo. Xoxo que eu falo assim, não é o meu estilo, né? Fazer assim esses vídeos meio que, sei lá, não sei nem falar o nome do vídeo. Beijo, amo vocês, acredite em vocês, não desista do seu sonho, seja qual for teu sonho, não desista. Lembra
que você é filho de Deus e Deus quer o melhor para você e para tua família, sempre. E por mais que você esteja passando alguma coisa, é que você tem que aprender alguma coisa com isso. Eu tenho que aprender, e todos nós temos que aprender por aquelas dificuldades que nós vamos passando. E lembra que podia estar pior. Não importa qual situação que você tá, podia estar muito pior. Beijo! E a gente vai se falando. Mete o dedo no like, se gostar, compartilha. Se não gostar também, não precisa compartilhar. Mas não dá dislike não, porque tudo que você coloca pra fora vai retornar pra você. E você não quer que retorne um dislike na sua vida. Beijo, tchau, tchau!